Olá! Você ligou para o Instituto do Coração. Aperte 1 para contratar nossos serviços. 2 para agendar exame. 3 para relatar mini-infartos com o jogo do Saints. Ou aguarde na linha para ouvir o podcast. Obrigada. Michael Kanan, who has made a headline for missing 6 of his 8 field goal attempts this year, is now back to just punting and kicking off. The former Saint Morton Anderson is here for most field goals. Look out! Right through! A kick block by Steve Gleason. It is scooped and scored by Curtis DeRoche. Touchdown, New Orleans! Começa agora We That Podcast. Informação, opinião e bom humor na medida certa. We That Podcast. Apresentação, Caio Rossini. Opa, tudo bem? Muito bem-vindo mais uma vez ao IDET Podcast. Muito obrigado para você que aperta play. Nós estamos no ar em mais de 10 plataformas, Spotify, iTunes e YouTube, entre outras tantas plataformas onde você pode acompanhar o IDET Podcast. Chegou a semana 3, partida que a gente já esperava um jogo tenso contra o Falcons. Acho que não tão tenso assim como foi, mas ganhamos, e isso é o que importa. E para falar dessa vitória e já fazer a previsão da semana 4 contra o New York Giants, vamos apresentar o quadro de estrelas da equipe do IDET Podcast. We That Escalação. Começando sempre por ela, sem ela não tem podcast. Tudo bem, Gé? Oi, gente, chupa Falcons. Tamo aí. E aí, Igor? Falcons, never punch. Fala aí, Léo. E aí, galera, boa noite a todos. Boa noite, Deus Bris e chupa Falcons. E aí, Vanzito? Fala, galera, tudo bom? 2-1, chupa Falcons, never punch. E aí, pai? Muito boa noite. A noite está maravilhosa, a lua está maravilhosa, tudo está maravilhoso. Quando se vence um clássico é algo... Tudo fica blue. Tudo sobre o New Orleans Saints é no We That Podcast. E nesse clima de Never Punch e Chupa Falcons, nós começamos o IDET Podcast. Vamos começar falando das coisas boas ou vamos começar das coisas ruins? O que vocês preferem, galera? As ruins, né? Pra terminar o podcast naquele clima bom e agradável depois. Então primeiro as notícias ruins. Então vamos lá. Não temos secundária. Juju. Acho que essa é a principal notícia ruim. E Vanzito, o que você pode falar sobre ela? Então, falar bem da secundária nessa temporada tá difícil, né? Nas 3 primeiras semanas aí, tivemos apenas um flash ou outro de algumas jogadas boas. Porém, no jogo de ontem, apesar de a gente ter cedido muitos pontos, até dá pra salvar um ou outro. Eu vou falar quem dá pra salvar. Dá pra salvar o Lattimore, que teve um jogo decente. Não foi um jogo ótimo, não foi um jogo bom, foi um jogo decente. E o Von Bell, que marcou muito bem, teve umas jogadas boas. Mas de resto, pode pegar todo mundo e jogar fora. Não jogar fora, mas enfim. Não valeram muito, não. PJ Williams entrou no lugar do King Crawley, que tava mal. PJ Williams, ridículo. O Calvin Ridley deitou e rolou pra cima dele. Aí não deu certo, né? Depois do intervalo voltou o King Crawley, adivinha? Calvin Ridley deitou e rolou pra cima do King Crawley também. Enfim, Patrick Robinson machucou. Provavelmente vai ficar fora no mínimo muitas semanas. Então, assim... sinal de alerta aí pra secundária. Eu tentei defender o PJ Williams. Na primeira queimada, acontece. A segunda, que foi um touchdown que foi no cantinho de cima da endzone, eu até fiz a defesa de que o PJ Williams, na verdade, estava na zona, chegou atrasado, aí pode ser até um erro de chamada. Mas depois da terceira falha, acho que ele ficou indefensável, gente. Não, realmente, principalmente depois que tava bem complicado já, aí o Patrick Robinson machucou, aí teve que jogar o Williams e o Crowley em algumas jogadas, né? Realmente foi muito mal, então já estão colocando umas placas lá em New Orleans, procura-se um cornerback para ajudar o Lattimore, porque com a performance do PJ Williams e do Crowley, pareceu que o Lattimore jogou muito, mas ele não jogou muito, ele foi decente, como o Ivan falou, ele só não foi horroroso.
Mas preocupa, porque o Igor vai falar daqui a pouco também sobre a linha defensiva. A gente jogou bem na linha defensiva, paramos o jogo terrestre, pressionamos o Matt Ryan. Então preocupa. A nossa secundária preocupa. Procura-se um cornerback para Nova Orleans. E uma notícia aqui até tanto quanto atual, um velho conhecido de New Orleans, o Sterling Moore, está fazendo os testes no Saints aí para ver se consegue uma vaga de cornerback aí. Então a gente já sabe, né, que as expectativas não são das melhores também. Se o Sterling Moore tá fazendo o teste pra voltar, quer dizer que o negócio tá ruim, hein? A situação tá complicada. O Sterling Moore você chama quando você não tem ninguém, igual quando ele chegou da outra vez que tinha todo mundo morrido na secundária. Assim, sobre a secundária, não somos só nós que estamos falando. Se você ler qualquer site gringo, os caras vão falar assim: qualquer pessoa que não seja Marshon Lattimore está se ferrando na secundária do Saints, entendeu? Não está contribuindo para o sucesso da secundária do Saints. Então, né, por aí a gente já vê a situação, né? Não sei o que a gente vai fazer. Semana que vem só Deus na causa. Contra o Beckham Jr. Ai, meu Deus do céu, vou chorar. E nem o Marcus Williams, que parecia ter melhorado na semana 2, foi bem na semana 3, nego. Ele foi muito mal quando ele tava marcando em zona. Ele, somente em passes longos, o Saints deu uma paulada de big plays. Tanto que a média dos wide receivers do Falcons são quase de uma big play por jogada. O Calvin Ridley teve média de 20.9 jardas e o Julio Jones teve 19.2 jardas. Então, pra você ver o nível, o Marcus Williams foi batido em algumas situações. Então, o touchdown que ele tá marcando é pra ele marcar o Calvin Ridley, ele simplesmente perde o Calvin Ridley de vista. Teve uma falta que foi dada pro Crowley, mas podia ser tranquilamente dada pro Marcus Williams também. Então, batida bem ruim do nosso free safety. E ele é um cara que o Saints procurou muito. A defesa do Saints depende muito do Marcus Williams. O Marcus Williams é o cara que defende o fundo do campo, que faz aquele sideline, muito parecido com o que o Seahawks tenta fazer com o Earl Thomas, né? Que é esse cara que você sabe que vai estar perto da bola a todo momento, mas ele não foi bem de novo, ficou para trás em algumas jogadas, foi batido também no homem a homem. Então é complicado. O Saints depende muito dos seus, principalmente dos cornerbacks jogarem bem mano a mano, porque o Saints gosta de mandar blitz, o Saints gosta de povoar a linha de scrimmage, gosta de manter o Von Bell ou o Kurt Coleman perto da linha de scrimmage, porque é onde eles são melhores, marcando rotas curtas, contra o jogo corrido. Então, esses jogadores precisam melhorar. Marcus Williams e seja lá quem for, nosso cornerback 2, precisa melhorar, porque a gente vai pegar outro ataque forte e daqui pra frente só piora. A gente sabe que a nossa esquerda é terrível. Então, pra não virar todo jogo ser um tiroteio, o time precisa melhorar muito. E nessa questão principalmente do corner 2, a questão do PJ Williams, você tem um erro de chamada também, de treino, né? Porque deixaram ele mano a mano com o Ridley é muito mais rápido que o PJ Williams, e toda a rota post ou gol que ele fazia, ele passava o PJ Williams sem sentir o gosto. Não era nem que caiu na rota, não, era um negócio assim simples de velocidade, um cara era mais rápido que o outro. Mas põe o Ken Crowley, que o Crowley é um quarterback man-to-man, né? Um cara que marca bastante homem a homem. Aí botou o Ken Crowley, não adiantou porcaria nenhuma. Aí a última tentativa desesperada do Saints foi botar o Lattimore no Ridley. E aí o Julio Jones começou a jogar. Tipo, não adianta, né? Era cobertor curto, ou você cobria a cabeça ou você cobria o pé, não tinha o que fazer na secundária. E principalmente relacionado à secundária também, a dificuldade que o Saints tem em marcar wide receivers de qualidade. Na primeira semana foi o Jackson e o Mike Evans, não conseguiu. Na segunda semana foi um pouquinho melhor, mas tinha o Jarvis Landry e foi por causa disso, que é praticamente só um. Agora, a Atlanta tem 3 bons wide receivers, o Julio Jones, o Sanu e o Calvin Ridley. Então o Saints está tendo muita dificuldade para lidar com esses jogadores de qualidade. E semana que vem vai jogar com quem? O Odell Beckham Jr. e o Sterling Shepard. 2 wide receivers de qualidade também. Se não melhorar, vai ser passeio de novo. Então, o problema é esse, porque atualmente na NFL acho que todo time tem pelo menos um wide receiver de qualidade, né?
E como você falou, o Giants tem no mínimo 2, né? Ainda tem o Evan Ingram, que é um tight end muito bom. Então vai ter que mudar alguma coisa aí pra gente conseguir dar um jeito. Eu quero soluções. Por favor, vamos debater agora as soluções. O que fazer? Trazer o Sterling Moore vai resolver o problema? Vamos mudar esquema tático? O que fazer para tentar diminuir esse problema da secundária, gente? A gente pode começar a jogar sal grosso, né? Lá na hora do treino do Saints. O Saints. Chamar a tia do voodoo também, né? Pra ver se, sei lá, dar uma exorcizada no ambiente. Ver se o Gumbo joga bem de cornerback. Sei lá, coloca o Tyson Hill de cornerback, vai que... Que tal trocar o coordenador defensivo? Eu ia falar isso agora. Não falem assim do Allen. Eu tenho uma paixão pelo Allen, porque só quem viveu com o Spagnuolo, só quem viveu com o Rob Ryan sabe que o Allen é um deus perto desses caras. Você sabe que apesar de tudo eu sinto saudades do Greg Williams. O Greg Williams, ele tá onde mesmo agora? Ele Browns, tá fazendo um trabalho no Browns, né? Tá fazendo um belo trabalho lá. Ele ficou marcado porque ele foi o defensive coordinator do Bounty, né? Ele foi um dos caras que mais pagou por causa do Bounty, porque reza a lenda que ele era o cabeça de todo o esquema. Mas enfim, vamos voltar pro Saints. Vamos voltar pro Saints. E aí, o que a gente faz, gente? Chora? Saints chora, né? Eu acho que o Saints vai tentar jogar mais em cover 2, vai tentar colocar mais safety na proteção, tentar jogar mais em zona e torcer pra linha defensiva chegar, né? Como fez nesse jogo. Porque o problema é você jogar muito em zona, que você dá muito espaço. E aí você vai, por mais que você não ceda big plays, você sempre vai deixar o time andar em campo, né? E a gente sabe que não é a especialidade, principalmente do Letmore, do Crowley, por mais que a gente tá vendo que ele não é especialista em muita coisa, mas eles são caras pra jogar homem a homem, pra jogar press coverage, né? Perto da linha de scrimmage. O Saints eu acho que vai ser um pouco mais reativo, né? Vai jogar um pouco mais se segurando ali atrás. E aí a gente tem que ver o grau da lesão do Patrick Robinson, porque ele já tava jogando bem até sair. O Falcons não se criou muito indo atrás dele, até porque não precisou também, né? Mas eu acho que seria algo mais assim, ser um time que joga mais em zona, joga mais esperando, porque você não pode... Se você for batido assim contra o Odell Beckham, ele vai conseguir 200 jardas nas costas. Né? Porque o Ridley comeu com farofa ontem, né? 7 recepções para 146 jardas e 3 touchdowns. Ai, Jesus amado. Lembrando que ele é novato, né? Lembrando que ele é o moleque que começou agora. Mas ainda assim é bom, né? Também vamos dar mérito aos caras. Ele foi bem pra cacete. Ele foi. Ele, na época do draft, eu até falei que eu tinha uma preocupação com o Ridley, porque ele é um cara que você vê que ele é muito pequeno. E na NFL você pega um corner mais físico e que tira da sua rota, você não vai conseguir fazer o seu trabalho. Mas ele era o melhor corredor de rotas do draft. O melhor corredor de rotas. Não tem um cara que corria rotas melhor do que ele nesse último draft. Com detalhe, jogando numa faculdade tradicional pelo jogo corrido, né? Uhum. O Alabama não tem um bom quarterback desde que o McCarron saiu de lá. Não fala o nome do Império do Mal, não. Quem que saiu de lá, pai? O A.J. McCarron. E ele era um bom quarterback que tinha Alabama? Ele foi o último bom quarterback que a Alabama teve. Dá pra ter noção de muita coisa. Né? Não, mas Alabama é conhecido pela linha ofensiva fortíssima e pelos running backs. Pode ver o que saiu de lá. Lacey, Ingram, o Gurley, se eu não me engano, saiu de lá também. Não, o Gurley é de Georgia. Não, o Gurley é de Georgia. Mas teve um outro que eu não me recordo agora que também saiu de lá. O Derrick Henry é de lá. Derrick Henry, isso mesmo. Ele mesmo. Que também é outro monstrinho, né, esse Henry. Mas em compensação, nos últimos anos, os caras colocaram o Julio Jones e agora o Ridley, né, tinha o Amari Cooper também saiu de lá, né? O Amari Cooper também, todos escolhas de primeira rodada. Mas alguma coisa vai precisar ser feita. O que me deixa um pouco mais feliz, e aí ainda falando da defesa, mas já começando a falar um pouquinho das coisas boas, é que o front seven foi bem, né, gente? Teve pressão, teve hit, foram apenas 3 sacks. O Davenport, gente, tem que falar do menino, coitado. Davenport conseguiu o primeiro sack dele.
vem, aliás, agradando muito. Mas o front seven, de uma forma geral, conseguiu botar pressão. O AJ Klein, mais uma vez, segunda partida que ele faz, espetacular. O próprio Damarius Davis também muito bem. Nosso corpo de linebackers vai começando a criar consistência. Falta só acertar a secundária. O front seven, o Saints produziu. Foram 3 sacks, 6 QB hits e 8 tackles for loss. O Falcons não conseguiu correr, o Saints estava sempre no backfield. A rotação funcionou bem. Teve vários jogadores da rotação, por exemplo, o Taylor Stallworth, que é o undrafted free agent, conseguiu o tackle for loss. O Jay Brownlee, que chegou esses dias atrás, conseguiu o tackle for loss. A gente dominou a linha de scrimmage. O Falcons foi obrigado a simplesmente abdicar do jogo corrido. Já estava sem o Devonta Freeman, o Tevin Coleman, que pra mim era um matchup bem complicado, porque ele é um cara muito rápido, e apesar de não ser um corredor tão talentoso, ele é um cara muito rápido. E o Falcons setou muito aqueles toss, forçar o Saints a correr atrás, e o Saints estava sempre fechando os lados da linha. O Falcons sempre tentava correr por fora da linha, o Saints sempre estava lá. O Falcons teve pouquíssimas oportunidades de correr com a bola. Os linebackers jogaram muito bem, como o Kyle Lowe, o Demario Davis. Foi uma partida excelente do front seven. A gente viu a pressão no Matt Ryan o tempo todo. Teve uma ou outra jogada que você viu o pocket limpo, né? O Davenport fez uma partida muito boa, tanto indo atrás do quarterback, que ele conseguiu seu primeiro sack na temporada, quanto contra a corrida. Ele forçou um holding na defesa quando o Coleman tenta correr pro lado dele, ele explode pela linha e aí o Coleman tem que reajustar a corrida. Especificamente sobre o Davenport, Igor, só para aproveitar a deixa, tecnicamente, você já vê melhoras nele? Porque esse sec que ele conseguiu foi no bull rush, né? Claramente, ele arrebentou com o linha que estava na frente dele e atropelou o linha, o Matt Ryan, qualquer um que tivesse na frente ele tinha arrebentado. Mas tecnicamente... Eu ainda acho que ele tem muito a melhorar. Ele é um cara que como você viu o sec dele? O sec dele, ele faz o stunt, né? Que o defensive tackle, que é o Onyemata, vai pro tackle, ele vai pra dentro, pra cima do guard, no caso o center. E ele atropela o Alex Mack, porque ele é muito rápido e muito forte. E o Mack é um dos melhores, ou pelo menos foi um dos melhores centers da liga. Não, ele é um dos melhores centers da liga. Ele vem de temporadas muito boas no Falcons. E assim, ele tenta enfrentar o Davenport, mas o Davenport tá muito rápido na jogada. Ele precisa de muita técnica ainda. Você pode ver que o sec dele ele tá bem alto ainda, porque o pad level dele ainda é muito alto, ele ainda precisa melhorar algumas questões, mas eu já vejo algumas melhoras nesse sentido. Ele é um cara com a cabeça muito boa, você pode ver que ele dificilmente está perdido na jogada. Contra a corrida isso é muito importante, porque se você tem um defensive end que não sabe o que está fazendo em campo, ele sempre vai ser pego em corridas, ele sempre, em read options, por exemplo, ele é um cara que sempre vai estar perdido. E o Davenport a gente não vê isso, a gente vê uma boa leitura de jogo, um bom trabalho. E cada dia ele tem mais espaço na defesa. Ele jogou 50% dos snaps. Se o trabalho dele tá aumentando, se o snap count dele tá aumentando, é porque ele tá indo bem. Porque a gente sabe que se ele tivesse mal, o Sean Payton já teria cortado ele da rotação ou diminuído muito a situação dele. Então é muito interessante ver o quanto ele vem evoluindo, o quanto ele vem trabalhando. Dá pra ver que ele tá tentando sim ser um jogador diferente, tentando alguns movimentos por fora. Uma coisa interessante, eu não sei se vocês vão lembrar, no podcast com o PP, eu tinha comentado, e o PP concordou comigo, que o Davenport sempre faz o pass rush por fora do tackle, sempre por fora do tackle. Dessa vez ele foi por dentro, que era algo que ele não fazia muito no college. Já é uma melhora, já é algo diferente que ele tá mostrando. É muito interessante ver isso, e é muito interessante ver que os coordenadores, os técnicos de linha estão fazendo um bom trabalho com ele, tentando colocar ele em situações melhores, tentando aproveitar melhor ele, e tá dando certo até o momento, vem me agradando muito. O Igor citou o Onyemata, só pra não deixar passar, a burrice que ele fez no field goal no finzinho do jogo. Vocês viram o lance, né? Que ele dá um pulo pra cima do center e dá um murro na capacete, sofre uma falta, quer um field goal, vira um first down na linha de 4 jardas e consequentemente um touchdown. Um troféu otário pro Onyemata. Ele foi bem no jogo, mas só por essa partida ele já merecia tomar uma multa gigantesca. Só lembrar também do Cameron Jordan também, que jogou muito essa partida também, conseguiu sacks e voltou a jogar bem, né, depois dos 2 primeiros jogos não tão bem,
Mas esse jogo dele foi muito bom. E o Onyemata, quando aconteceu aquele lance lá, eu queria entrar na televisão e dar um soco na cara dele, mas não podia. Mas ele jogou bem, é verdade, mas não pode cometer essas burrices, porque podia ter custado caro essa falta dele. O Onyemata no começo da temporada, eu falei, acho que foi no primeiro podcast, que ele era uma das maiores surpresas do training camp. Ele tava brigando até lá com o Sheldon Rankins pra roubar o lugar do Sheldon Rankins, mas é assim, né, ele tem evoluído, porém tem esses momentos que nos 2 jogos atrás ele acabou fazendo uma jogada ou outra meio ruim, também umas faltas bobas, e hoje no jogo agora contra o Falcons deu pra ver que ainda precisa evoluir, pelo menos mentalmente, né? Porque é uma coisa assim que, na circunstância do jogo, o Saints sofrendo para parar, quando conseguiu parar, fazer uma babaquice dessa é condenável mesmo. E pra gente terminar de falar das coisas ruins da defesa, e aí a gente já vai pra enquete que a gente fez nas redes sociais, falando em faltas, já se tem atualizado o número de faltas que o Saints fez, porque é uma quantidade de jardas difícil de engolir, né? Nossa, pelo amor de Deus, Saints, não tem condição. 11 faltas para 120 jardas. 120 jardas. Tinha uns false starts bem ridículos. Pelo amor de Deus, coisa de juvenil. E aquela necessary roughness que fez o field goal do Falcons virar um touchdown. Meu filho, você não dá o soco na cara do cara que tá segurando a bola. Foi isso, né? Na verdade, você não dá um soco na cara de ninguém, né? Exato, você não dá. Num field goal. Tipo, cara, iam pra 3 pontos de diferença só, 3 ou 4 pontos. Aí fez o negócio virar 7, 8 pontos de diferença. Gente, não sei o que acontece com esses caras. O Lerible estava ridículo ontem com essas faltas. Teve uma falta que ele fez, que ele virou, que a câmera pegou bem na hora que ele tá na cara dele. Aí ele perguntou assim, o que aconteceu? Mano, pelo amor de Deus, presta atenção no que você tá fazendo, meu filho. Não fica perguntando o que aconteceu. Você fez cagada, é isso que aconteceu. Não, o Leribus, numa situação pra gol, né? Ele conseguiu cometer um holding e na jogada seguida um false start. Em 2 plays ele perdeu 15 jardas. Mas só uma defesa, teve uma falta do PJ Williams também que não foi falta, né? Dessas aí você pode tirar um pouquinho. Mas aí... Sim. Um pass interference ridículo. Mas aí é zebra que... Sabe o que aconteceu? Matando, né? Em Alan, sabe o que aconteceu? Né? O PJ Williams fez uma jogada boa e ele falou, não, tem alguma coisa errada. Não é possível. Não, tá errado. Esse cara tomou 130 jardas, agora ele conseguiu... E só um detalhe, tá? O Falcons durante o jogo inteiro teve 24 first downs. 4 por conta de faltas. Ou seja, 1/6 dos first downs que eles tiveram durante o jogo todo, nós demos. E do que eu tô lembrando aqui, pelo menos 2 desses 4 ia ser um field goal e acabou virando um touchdown. Exatamente. Os problemas não é só problema técnico, às vezes é problema de indisciplina. Mas foi o que eu falei pra vocês. Num jogo pegado como esse e como todos os outros que a gente vai ter ao longo da temporada, porque a nossa tabela é extremamente difícil. A disciplina faz diferença. Cara, um time sério não pode ceder 120 jardas em faltas. Quem tava causando muita falta era a linha ofensiva. Teve quase uma falta pra cada ali, né? Sim. Isso não pode existir, cara. O time quase na goal line voltar 15 jardas. O drive acabou como? No field goal. E ontem a gente mais uma vez evidenciou um problema do ataque, que é a conversão de terceiras descidas, né? Como é difícil a gente conseguir converter terceiras descidas. E ainda assim melhorou. Melhorou. E converteu mais que o Falcon. Melhorou porque o aproveitamento foi 7 de 14 ontem. A gente conseguiu chegar a 50%. Contra o Browns, o nosso aproveitamento foi de 25%. Mas teve um momento do jogo que o aproveitamento era 4 de 11. Era um negócio assim, absurdo. A gente não estava conseguindo andar. A terceira descida era quase sinônimo de turnover. Então também é algo que a gente fala muito da defesa, mas o ataque também precisa dar umas melhoradas. Pra gente mudar pro lado bom da bola, falar do ataque que jogou pra cacete, vamos só fazer o resultado da nossa enquete, que a gente fez nas redes sociais, começando pelos piores. Eu tô abrindo aqui o pessoal no Facebook.
Mas vamos começar com o resultado dos piores. Quem foi eleito pior jogador da partida pela torcida Rodette Nation aqui no Brasil? Então, aqui no Facebook, o pior da partida, a gente tínhamos como opções o PJ Williams, o Onyemata e o Leribus. E quem foi escolhido o pior da partida pelo Facebook, o pessoal do Facebook, foi o PJ Williams, que foi queimado ontem o jogo inteiro. E no Twitter também foi o PJ Williams. O cara teve 91% dos votos da galera no Twitter. Ou seja, tava triste mesmo. E no Facebook também a diferença foi gigantesca contra o PJ Williams. A galera foi crítica pra cima. O Danilo Santos, por exemplo, disse que o PJ tinha que ser cortado da vida na terra. Todo o passe dele entrou. E aí ele lembra o não saudoso Jason David. Nossa. Onde que ele tirou isso? Mas lembrou, e o Danilo tá certo. Ele lembrou Fred Thomas, ele lembrou Jason David, ele foi... O jeito que ele foi queimado é dos piores cornerbacks que o Saints já teve na história. Dá pra colocar o Devante Harris nesse meio, assim, eu gosto de falar mal dele. Dá, fácil. Fácil. E o melhor, Gé? Agora já vamos mudar o lado. Olha, segundo o Davi Rodrigo, que comentou lá no Facebook, o melhor jogador foi a moeda que deixou a gente começar na prorrogação. Concordo. Fica aí o registro por o amigo internauta. Mas o melhor, sem sombras de dúvida, nós tínhamos 3 opções também. Tínhamos o Drew Brees, o AJ Klein, que já falamos aqui. É Klein ou Klein que fala? Não lembro. Klein. O AJ Klein, que ontem tava monstruoso. E, óbvio, Michael Thomas, que mais uma vez quebrando recordes da NFL. Passou o nosso querido... O Jones lá, como que é o nome dele? Julio Jones. O Julio Jones do Falcons como o maior wide receiver que recebeu mais jardas nos 3 mais passes nos 3 primeiros jogos da temporada, Michael Thomas. Mas também, óbvio que o nosso quarterback que correu para fazer um touchdown maravilhoso ganhou como o melhor jogador da partida tanto no Facebook como no Twitter. Então, Drew Brees é GOAT e só não vê isso quem não quer. E é isso aí, meu. O cara agora que aposentar, o primeiro ano dele já vai ser eleito pro Hall da Fama da NFL. Não pode, tem que esperar 5. Tem que esperar um tempinho. Mas ele é Hall of Fame, acho que não tem nem discussão. Ele é Hall of Fame. Não tem. E se não me engano, ele vai ser o primeiro jogador do Saints Hall of Fame. Não, tem o Kicker. O Kicker lá. Tem o Anderson. Não é? É o Anderson, né? É o Morten Anderson. Morten Anderson. Então ele vai ser o primeiro jogador importante, relevante, e um abraço aos amigos Kickers que ouvem o IDET Podcast, do Saints a estar no Hall da Fama. Tudo sobre o New Orleans Saints é no We That Podcast. Antes da gente analisar mais um pouquinho do Drew Brees, tem um áudio muito legal do Brees que perguntaram pra ele em relação ao spin move, né? A rodada que ele deu na hora que ele foi tomar o tackle, que ele conseguiu ficar em pé e pular pra touchdown. Perguntaram pra ele sobre isso e a resposta dele foi muito interessante. Vamos ouvir. I keep telling my flag football team that spin moves are good and they're not getting it. They're not believing me. So I'm glad that happened because now I have video evidence to show them that hey, spin moves work. Spin moves are good. Então, é o Drew Brees explicando que ele tenta explicar para os filhos dele, ele chama de meu time de flag football, porque o Drew Brees tem vários filhos, mas ele fala que ele tenta explicar para os filhos dele que spin move funciona, e os filhos dão risada dele. E agora ele tem uma prova concreta em vídeo para mostrar para os filhos que sim, spin move funciona, e você pode usar isso tanto no flag football quanto na NFL. Ainda levou na brincadeira o gênio Drew Brees. E não é a primeira vez que ele usa, né? Não se lembre. Não é a primeira vez. No jogo em 2012 ou 2013 contra o 49ers, ele deu um spin pra fugir do... O Eric Reed tava na jogada, o outro eu não lembro, o outro era um linebacker, e depois do spin ele conseguiu um passe pra touchdown pro Graham, né? Essa jogada é linda. Verdade, essa jogada é incrível. acabei de lembrar dessa jogada, nossa, maravilhosa. Então, assim, o cara manja do spin.
É quase que o peão da casa própria. Eu diria pra vocês que ele é o rei do drible. Eu achei que ele ia se jogar no chão naquela hora. Selo bruxo de aprovação. Eu nem fiquei achando que ele ia se jogar, eu fiquei com medo dele se machucar. O Sean Payton... Eu ia matar ele no jogo. Ele tava eu acho que o pessoal tava... A defesa do Falcons tava olhando só pra um lado. A hora que eles viram que todo mundo foi indo pra direita, né? Todo mundo foi pra direita, isso. Foi pra direita e o Brees foi indo pra trás. Eu falei, vai dar merda. Aí, num segundo, ele olhou pro lado e falou, tem o caminho livre. E foi. Aí que os dois que estavam cobrindo ele acordaram e viram, ixi, agora não deu. Aí a foto do touchdown dá até pra ver que os dois tem um ou dois defensores do Falcons bem atrás dele, assim. Foi, cara, jogada de gênio, um segundinho lá e pá. E você percebe que o Brees sabia muito bem do que estava fazendo, porque que ele fez um pump fake, né? Ele fez de conta que ele ia lançar uma bola depois de passar a linha de scrimmage, tipo, umas 4 jardas. Ele sabia que ele tinha passado muito, ainda assim ele teve a moral de dar um miguezinho, tipo, eu vou lançar a bola, hein? Cuidado. Ninguém caiu, lógico que ninguém caiu. É que o Benjamin Watson até pede a bola no fundo da endzone, só que ele tinha saído do campo. Você não pode sair do campo e voltar e ser o primeiro a tocar na bola. A hora que o Drew Brees vê, ele faz o pump fake, só que ele sabe que ele não vai poder passar porque vai ser falta. E a hora que ele corre pra cima dos caras, eu falei, não, agora eu vou matar o Brees, porque agora ele é corredor, né? Podem acertar do jeito que acertaria qualquer um. Aí ele sai no spin move, eu acho que tipo todo mundo no estádio ficou meio passado a hora que ele consegue chegar na O Sean Payton falou que ele tá lidando com um esporão. Quem tem um pouquinho mais de idade sabe quanto dói ter um esporão. Ele tá com um esporão no calcanhar e ele falou que ele tá lidando com esse esporão há 2 meses. E a cada passo que o Brees dava, doía o esporão dele. Eu vi isso aí, então ele sentiu dor na hora que ele viu o olhado. Ele falou, doeu muito mais em mim do que no Drew Brees tava fazendo isso. Esporão calcâneo é doença de velho, tá? Não, lógico. Por isso que eu falei, quem tem mais idade sabe quanto isso dói. Obrigado. Eu não tenho isso, mas eu conheço quem tem e eu sei que dói pra caramba. Mas a gente fala muito da corrida do Drew Brees, mas os números dele, gente, em 2018, são espetaculares. Drew Brees faz 40 anos no dia 15 de janeiro de 2019. Quer dizer, ele já não é menino e tá longe de ser menino. E ele tá aqui na NFL... em 3 jogos, com uma porcentagem de passe completo de 80%. O rating dele, de 122, é 11 pontos maior do que o maior rating da carreira, que foi em 2011, quando ele teve uma temporada absurdamente fantástica. Ele é um cara que envelhece, volta e volta melhor. Um negócio é você ter uma porcentagem de mais de 80% com poucas jardas, mas ele é o líder de jardas, mesmo assim, né? Tem mais de 1.000 jardas em 3 jogos. É o único jogador. É o primeiro quarterback da liga em 2018 a passar das 1.000 jardas. É o único, eu acho, ainda, né? Sim. E no jogo contra o Falcons, ele passou o Brett Favre em números de passes completados, 6.030 e alguns quebrados, se eu não me engano. Foi uma partida espetacular dele. Como vocês já falaram, ele vai fazer 40 anos, mas ele não envelhece. É impressionante. Principalmente a facilidade que ele tem de conseguir, em momentos críticos, ir lá jogar bem. Parece que é fácil, né? O time tá perdendo de 7-0, ele fazia ponto, o time tomava touchdown. Fazia touchdown, o Falcons fazia e o Saints. Aí o Falcons e o Saints. E a facilidade que ele tinha de conduzir o ataque para pontuar de novo. Porque assim, se o Saints não pontuasse, o Falcons ia abrir mais ainda. Parece que ele tá, sei lá, brincando de conduzir um ataque no final do jogo. Porque é impressionante. No overtime também, a facilidade que ele tem de conduzir todo mundo. O cara é um gênio, espetacular. Aquele spin move dele lá também, nossa, eu acho que não teve um torcedor do Saints que não ficou louco com aquela jogada. E foi sensacional. Os números dele na partida, ele lançou 49 passes, acertou 39 para 396 jardas, 3 touchdowns e 2 terrestres. Então, o cara fez 5 touchdowns, mais uma vez, já passou das 1.000 jardas. É um cara sensacional, é um líder dentro de campo, é um líder e vocês falaram aí do esporão, mas uma coisa que é o diferencial dele,
A gente já falou aqui em outros podcasts que ele não perde jogos por lesão. É impressionante o condicionamento físico desse cara aos 40 anos. A gente vê tantos quarterbacks novos aí se machucando, perdendo a temporada toda, e o Drew Brees não se machuca, é uma coisa impressionante. Ainda bem pra gente, né? Tomara que continue assim, porque o cara é um gênio. E tem alguns analistas dos Estados Unidos, Igor, que falam que o grande sucesso do Saints no overtime é resultado de uma campanha longa que o Saints fez. A última campanha de ataque no quarto período foi longa do Saints antes de devolver a bola para o Falcons, e isso cansou a defesa. Até tem uma matéria muito legal no NOLA.com que eles falam que a melhor defesa, mais uma vez, né? O Saints voltou a ser aquele time que a melhor defesa é o ataque. É um ataque que administra o jogo, é um ataque que fica com a bola na mão, um ataque que cansa a defesa adversária e que ganha o jogo por controlar o relógio. Foi isso que aconteceu contra o Falcons. Ah, mas a moedinha deu pro Saints. Mas se o Saints não faz nada e o Falcons para o ataque do Saints, tinha perdido o jogo. Então não é só a moeda que decide. Esse jogo, a linha ofensiva, tirando o Leribus, que foi o ponto fora da curva, teve muita proteção. O Falcons não conseguiu chegar no Brees, também é algo a se destacar. O Brees conseguiu controlar muito bem, ele teve inúmeros alvos, ele conseguiu o passe, acho que se eu não me engano, os touchdowns foram todos espalhados por ele. O time utilizou de muita coisa para manter o Falcons honesto, que a gente fala, né? Manter o Falcons esperto. O Falcons, no overtime, pode ver que o Falcons tentou poucas blitz, só quando o Saints começou a chegar muito perto do pontuar. O Falcons jogando muito em zona, com medo das jogadas em profundidade que o Saints já tinha conseguido com o Michael Thomas, com muito medo do Alvin Kamara. O Brees sabendo distribuir essa bola, sabendo pegar a defesa despreparada. Tem um momento, num passe para o Alvin Kamara, na linha de 25 jardas, se eu não me engano, no overtime, que a defesa tá toda conversando. O Brees faz o snap e o Alvin Kamara tá 5, 6 jardas do defensor, que ainda não sabe onde ele vai estar posicionado. Então, isso é leitura de jogo, isso é saber trabalhar com o que você tem, saber chamar os jogadores certos na hora certa. Quem o Brees chama na hora que a coisa aperta? É bola no Michael Thomas, bola no Alvin Kamara. Foi assim muito interessante a distribuição de jogo. Quando a pressão chegou, teve o touchdown pro Cameron Meredith, a pressão vem pelos dois lados, ele tromba no jogador do Saints, se eu não me engano é o Ramczyk, aí ele vê o Cameron Meredith, ele sobe no pocket e acerta o passe pro Cameron Meredith. Se fosse outro quarterback, tinha sido sacado. Ele sabe como, ele solta a bola rápido, quando as coisas não estão funcionando na linha, ele consegue dar um jeito. E olha, eu critiquei bastante ele no último jogo, porque ele teve dificuldades no último jogo, mas dessa vez ele foi praticamente perfeito. Assim, muito do Saints ter conseguido manter esse jogo próximo foi porque ele foi bem. O cara é um monstro, né? O cara é um gênio. É difícil falar mal do Brees, sabe? A gente sabe que depois de uma partida ruim, com certeza ele vai fazer chover. Ano passado foi assim também. Ele teve uma partida ruim contra o Rams, depois voltou com tudo. O cara é um gênio, o ataque foi muito bem montado, o Sean Payton teve boas chamadas, muita gente envolvida, isso é importante. A gente ainda tem alguns probleminhas de terceira descida, mas aos poucos a gente vê que a gente tem muitas armas, né, mais do que a gente esperava antes da temporada começar. E o ataque tem tudo para ser um dos melhores da liga de novo, a gente só vai acompanhar. E ainda tem o Mark Ingram para voltar, né, para melhorar a situação. E um ponto bom que a gente teve nesse jogo, e aí até queria que o pai falasse sobre isso, porque ele acompanhou o início dessa mística que vai crescendo cada vez maior. Never punch, né, pai? Desde o Steve Gleason, never punch, não adianta. Todo jogo, não importa quem, não importa onde, não importa como, nós vamos bloquear um punch do Atlanta Falcons. A gente teve também o punch bloqueado com o Malt, né? E ontem de novo. É impressionante, cara. O Falcons 3 vezes. E é legal que o Gleason, infelizmente ele tem o problema da ela, ele tem todas as limitações dele, né? Mas é impressionante o timing dele, né? Porque acontece a jogada e alguns segundos depois tá lá no Twitter, never punt. E no jogo de 2016, inclusive, eu tava na transmissão. Eu tava como comentarista e foi engraçado, cara, porque
veio todo aquele momento de 2006 de novo, então foi um lance bem bacana, bem emocionante, né? Notinhas positivas do time. Michael Thomas, sem fumble, jogando pra caramba, só que agora sem abrir mão da bola, né? Bom, o cara foi 10 de 10. 100% de aproveitamento, 129 jardas. A coisa apertou, joga nele. Joga nele que ele dá conta. Ele tá com 98% de aproveitamento em recepções na temporada. Isso é um absurdo. 38 recepções. 398 jardas. Os números dele são impressionantes. É só o Desmond Trufant meter o dedo no olho dele que joga a bola. Que ele fez dando mas pode meter o dedo no olho também, cara. Ele vai pra cima, ele abre a asa do Batman pra cima do cara, mostra o músculo lá e corre pro abraço, cara. Espetáculo. O que ele tem feito nessa temporada, o que ele fez na temporada dele passada, a temporada de calouro dele foi muito boa. E eu diria que logo menos ele tá desbancando o Colston aí em números, né? Nota 2, Alvin Kamara, 190 jardas combinadas. 16 corridas, 66 jardas, 4,1 jardas por carregada. Tá voltando na média da temporada passada. O cara tava liso ontem. Impressionante. O que ele consegue de jarda após o primeiro contato é um negócio que ninguém faz igual nessa liga. 15 recepções, 124 jardas. Apertou, joga nele também, que ele resolve. Cara, a gente tá muito bem servido. Muito bem servido. A gente só tem que rezar para nem Thomas nem Kamara se machucarem. Sim. Porque o Kamara virou wide receiver número 2 do Saints, né? Sim. Eu acabei não olhando o número dele de jardas totais na temporada. Ele não tem tanta jarda corrida, né? Uhum. Apesar que ontem ele até foi bem, né? Pra quantidade de vezes que ele correu. Mas o número total dele já deve estar próximo, deve ter passado de 400 jardas já termina a temporada. E ele deve crescer, né? Com o Ingram voltando, ele deve crescer. O jogo dele deve melhorar, porque aí ele vai conseguir tomar um ar, né? Aliás, no próximo podcast a gente vai falar mais sobre isso, porque é só depois do jogo contra o Giants que o Ingram volta. Mas dizem os insiders que o Ingram não está bem fisicamente, que essa suspensão não foi bem para ele. Até perguntaram isso pro Sean Payton na coletiva do treino de segunda-feira, e ele falou que não tem conversado com o Mark Ingram e que ele tá só esperando para ver o Mark Ingram de volta pro campo. Perguntaram sobre a questão física, ele falou que não tá sabendo, que parece que o Ingram não ficou bem fisicamente, não se preparou bem fisicamente nessas 4 semanas de suspensão, mas depois a gente fala mais sobre isso. Vamos! Não, só pra finalizar, quem não sabe, quando o cara toma suspensão assim da NFL, ele não pode entrar em contato com ninguém do time, né? Sim, e nem treinar, né? Nada. Técnica, Ele não vai. Nem um atleta, não pode nem Ele não vai no seu lugar de treinamento, né? Ele treina separado, não tem nenhum contato direto com o coaching staff. Assim. Exato. Aí vai do cara se manter em alto nível enquanto não tá, né? Mas deixa pra outra semana. Vamos falar desse jogo contra o Giants? Ouça e compartilhe no YouTube, Spotify, iTunes e demais plataformas. Vasitos, tem o nosso especial pronto aí? Tenho sim. Pra falar do New York Giants, não tem como não falar do ataque, né? Vou começar falando dele, que o Giants veio 1-2. Primeira vitória deles foi agora semana passada, ganharam de 27-22 do Houston Texans. Mas o ataque do New York Giants tem muitas armas muito boas. E eles... o problema é que é inconsistente. Depende muito de como vai estar o Eli Manning no dia. Que é um quarterback bom, só que ele é inconsistente. Por exemplo, agora no domingo ele teve 25 de 29 para 297 jardas e 2 touchdowns, mas 2 semanas atrás contra o Dallas Cowboys ele foi pífio. A única coisa assim que está sendo mais consistente no ataque é o Saquon Barkley, que é o
o calor, o running back, ele é um ótimo jogador. Nesse último jogo ele teve 17 carregadas para 82 yards. Ano passado, se a gente fosse fazer uma avaliação do Giants, a gente ia falar jogo aéreo. Agora esse ano a gente pode incluir bastante o jogo terrestre, que o Saquon Barkley é muito bom. Aí, recebendo bolas, não tem nem o que falar, o Odell Beckham Jr., para muitos o melhor wide receiver da liga. No último jogo ele teve 9 recepções para 109 yards, é mais do mesmo para ele. A secundária vai sofrer muito. Tem o Sterling Shepard, que é muito bom jogador também, e o Evan Ingram. Para dar uma resumida, o ataque deles é bidimensional, tanto pelo ar quanto pelo chão. Tem um bom QB, um ótimo running back e o wide receiver. Porém, o maior problema é a linha ofensiva. Eles só estão sofrendo em todos os jogos. No último jogo, eles sofreram 4 sacks e 7 tackles para perda de jardas. E 2 semanas atrás contra o Cowboys foram 6 sacks. Então, assim, tem muito buraco nessa OL e é onde o Saints vai ter que aproveitar para tirar a bola do Eli Manning. Na defesa, é uma boa defesa, mas contra o passe é uma boa defesa. Agora contra a corrida eles têm seus problemas. Apesar de ter bons nomes no front seven, como o Ogletree, o Connor Barwin e o Kerry Wynn, mas eles sofrem contra o jogo terrestre. A secundária tem ótimos nomes, vocês veem o Janoris Jenkins, o Eli Apple e o Landon Collins. Apesar do Eli Apple estar vindo na pior fase da sua carreira, mas ele ainda assim, breve carreira, né? Mas ele ainda assim é um bom jogador. Eles gostam muito de roubar a bola. Muitos turnovers dessa secundária causa desde o ano passado. E para fazer um resumo, a defesa ela é uma defesa decente, não vou colocar como uma defesa ótima, é uma boa defesa que tem esses problemas contra o jogo terrestre e é inconsistente pressionando o quarterback, porque 2 semanas atrás não teve nenhum sack contra o Dak Prescott e no último jogo só que teve 3 sacks, mas de qualquer jeito foi muita pouca pressão para cima do Deshaun Watson. E é isso aí, o problema da defesa é a secundária. O jogo é em Nova York, 5-25, então apesar de ser fora de casa, eu acho que o Saints tem bem mais chance de vencer do que tinha contra o Falcons e conseguimos vencer, então acho que as expectativas são boas. Já deixa seu palpite, mãe Ivan, que acertou o palpite do jogo contra o Browns. 31-17 Saints. Boa. Jé? Contra o Giants, New York Giants. Cara, eu não acho que vai ser tão tiroteio assim. Igual eu tava lembrando que eu acho que eu meio que acertei como ia ser o jogo do Saints, que o Saints ia ser tiroteio e ia ganhar por uma posse de bola. E foi o que aconteceu. Vamos ver. Eu acho que vai ser 14. Eu vou chutar uns 24. Eu vou chutar uns 24-14. 24-14. Léo, já pra colocar um pouquinho mais de sal nessa pipoca, 2 quarterbacks na história da liga lançaram para 5 touchdowns, mais de 350 jardas, nenhuma interceptação e perderam. Matt Ryan e Eli Manning. Os 2 perderam para o Saints. A gente nunca esquece daquele jogo, 51-49. Não sei, não acho que vai ser igual aquele jogo, espero também que não seja. Mas vai ser muito interessante certos duelos que vamos ter, né? Duelos interessantes para os Saints. Os linebackers contra o Saquon Barkley. Vai ser bem interessante porque o cara é muito bom, o running back, e nossos linebackers, nossa linha defensiva tá bem. Um duelo que não é interessante para os Saints. A nossa secundária contra os wide receivers do Giants. E também a linha ofensiva do Giants tem tido problemas. Tanto que os torcedores do Giants aqui no Brasil eles ficaram muito putos com a linha ofensiva no jogo contra o Cowboys, porque o Eli Manning foi sacado milhões de vezes, não conseguia lançar a bola. Então a nossa linha defensiva tem que tentar pressionar bastante. Mas eu vou no palpite mais conservador. Da última vez eu falei que o Saints ia destruir o Falcons. Ganhamos, mas não foi tanto assim. Então eu vou de um 27-24 Saints por um field goal também. Bastante emoção. Igor,
Imagina comigo. O ataque do Giants arma. Aí você pega o coach filme assim, olha lá de cima. Aí você vê o Odell Beckham Jr. sendo marcado pelo Marshall Letchman. Fala, pô, legal. Aqui tá bem marcado. Aí você vê do outro lado o Shepard sendo marcado pelo Crowley ou pelo P.J. Williams. Aí você fala o que você acha que vai ser esse jogo. O que a gente precisa é deixar o Eli Manning não conseguir passar. É o que fez o Cowboys. O Cowboys mandou blitz o tempo todo, foi extremamente agressivo. E esse é um exemplo do Saints. O Saints tem que fazer isso, porque não pode depender da secundária, como a gente já cansou de ver nesses 3 jogos. A defesa do Giants é uma defesa que a gente tem que ver se o Olivier Vernon vai voltar, mas não é uma defesa que passa muita segurança. O Eli Apple tá com alguns problemas de lesão, não sabe se vai estar em campo também. Ainda você tem o Janoris Jenkins e os Landon Collins, como o Ivan falou, que são ótimos jogadores. Dá pra marcar bastante ponto nessa defesa, eu acredito eu. O ataque me preocupa porque é um ataque que a gente sabe que é talentoso, né? Então, pra nossa sorte, azar do Giants, o Evan Ingram se machucou e provavelmente não deve jogar contra o Saints, deve perder algumas semanas, né? Ele torceu o joelho, então ele vai perder algumas semanas, não deve jogar contra o Saints, então é uma preocupação a menos. Vamos ver. Eu vou chutar um 24-10. Otimismo, gosto disso. Pai, já manda de uma vez, o seu e o do Gazão, vai. Eu vou de 24-17. 24-17 pra nós. Sem tanto sofrimento. Eu acho que a gente... Se bem que é aquilo, né? Quando a gente acha que vai ser fácil, a gente sofre. Quando a gente acha que vai ser difícil, a gente sofre também. Só sofre. Só sofrimento. Só sofrimento. E eu acho que vai ser assim a temporada toda. Porque a nossa tabela ela é cretina. Acho que a melhor palavra para definir nosso schedule é esse, cretino. E, taquicardia, cara. Taquicardia me define hoje. Eu acho que vai ser 51-49. Tiroteio interessante nesse esporte. E a maçã não vai jogar, Gazão. Ou talvez não jogue, né? Cara, eu tô ficando muito louco, porque você tem um cara que chama Maçã, que joga numa cidade que chama Grande Maçã, mas a maçã é vermelha, o time joga de azul. É impressionante, meu. É impressionante. São muitos paradoxos, cara. O time marrom que joga de laranja e perde. Quando o time marrom joga de marrom, ganha. Tudo muito louco nesse esporte. Caceta! E com isso nós estamos terminando o nosso IDET Podcast. Jé, siga a gente nas redes sociais, né? twitter.com/SaintsBrasil09, facebook.com/SaintsBrasil, saintsbrasil.blogspot.com. Segue a gente lá, galera. Isso aí, galera. Segue a gente nas redes sociais. E estamos tendo um feedback muito positivo, principalmente no Twitter. Vocês estão ajudando bastante a gente lá em dia de jogo. Tô tendo bastante. A gente tá tendo bastante. Como fala? Interação com vocês. E é isso aí que a gente precisa, né? Porque. Meu microfone tá dando eco. Porque a gente sabe que o Saints não é um time super conhecido e tudo mais, mas é muito bom ter mais de 4 mil seguidores lá no nosso perfil do Twitter e nos ajude a crescer cada vez mais. Quem sabe um dia certas emissoras nos dão mais relevância, né? Léo, abraço, meu querido, bons voos. Valeu, Caião. Um abraço para todo mundo aí. Boa noite, um abraço também pro Deus Breeze, que possa jogar muito também no próximo jogo. E mais uma vez, chupa Falcons. Valeu, Igor. Valeu, galera. Até a próxima. Falei, Vitor. Falou, galera. Voltar aí semana que vem, se Deus quiser, com 3-1. E é isso aí. Valeu. Obrigado, boa noite. Um grande abraço a todos. Continue nos ouvindo e nos apoiando, porque eu faço o nosso merchan.
E a ideia é ter cada vez mais aí a galera acompanhando a gente. E com tudo isso, nós terminamos mais um Idade Podcast. Muito obrigado para você que nos ouviu até o fim. Deixa seu like, manda estrelinhas lá no iTunes, deixa seu like no Facebook, deixa seu like no YouTube, segue a gente, se inscreve para acompanhar todos os vídeos. Tem um sininho lá, que eu não sei o nome certo, mas que tem o nome certo, mas se aperta no sininho, toda vez que tem novidade, aquele sininho te avisa que tem novidade no canal do Idade Podcast. Então, assina e deixa com a notificação ativada para você sempre saber quando temos novidades do Idade Podcast. Muito obrigado mais uma vez para você que nos acompanhou. Never punch, Falcons. Fica a dica mais uma vez. Good day.